A veces, sin darnos cuenta, nos está llamando esta mañana a estar aquí. Quizás recibiste la invitación por parte de algún maestro, por parte de algún asesor, por parte de algún hermano, por parte de alguna persona. Quizá viste esta información en redes sociales y te interesó entrar. Por alguna manera, Dios te ha traído a este espacio. Descubre lo que Él quiere decirte a lo largo de esta mañana. Continuaré, oh Dios mío, haciendo todas mis acciones por tu amor. Estamos dando arranque a este simposio de misión y jóvenes hoy en la iglesia. Yo soy el hermano César Pablo Campos Flores, apoyo como responsable en la pastoral infantil, juvenil y vocacional del Distrito México Norte. Quisiera darles algunas indicaciones breves para vivir de la mejor manera este encuentro. Número 1, los que van ingresando, los que todavía no lo hacen, los invitamos a renombrarse con el nombre de su delegación, seguido de su primer nombre. Si ustedes están presencialmente en su institución, renómbrense igual con el nombre de su delegación, seguido de la palabra grupo. Quienes están reunidos también presencialmente deberán tener al menos 3 dispositivos abiertos en la llamada para dividirse al momento de las mesas de diálogo y los talleres. Los invitamos a mantener su micrófono apagado a lo largo de la transmisión y a estar atentos al momento de las conferencias, tomar notas, guardar posibles preguntas para el final de las conferencias o para los momentos de diálogo. Les doy la bienvenida a este simposio y le cedo la palabra al hermano Jesús Rubio, director de la comunidad de La Salle El Salto, quien nos introducirá al tema inicial del simposio. Buenos días a todos. Mi nombre, como lo dijo César, es Jesús Rubio, soy hermano. Casi todo el mundo me llama Chuy o hermano Chuy. El simposio está pensado a partir de 4 temas: jóvenes, misión, hoy e iglesia. Esta mañana se lo dedicaremos al tema de la misión. Iniciaremos compartiendo la síntesis de respuestas al cuestionario preparatorio al que 50 de ustedes respondieron. Luego, el hermano Joao Gutenberg, que presentaremos más tarde, tendrá su intervención y, si es posible, al final de su intervención tendremos quizá algunas preguntas que le plantearemos. Y después de un breve receso, tendremos las mesas de trabajo. Esa será la dinámica de trabajo esta mañana. Voy entonces a compartir en mi pantalla para presentarles la síntesis de la respuesta al cuestionario. $50 de ustedes respondieron a este cuestionario que tenía también 4 apartados. Yo voy a presentar solamente la síntesis de las respuestas al apartado de misión. La primera pregunta era: ¿qué se entiende por misión y cuál es su propósito? Obviamente, como es una pregunta abierta, las respuestas fueron también muy diversas. Muchas de ellas podrían parecer en algún momento opuestas, contradictorias, pero podemos tratar de ver en ellas también una complementariedad. ¿Qué se entiende por misión? Una primera tensión sería la diferencia entre hacer y ser. La mayor parte de las respuestas refirieron a la misión como acciones concretas, como cosas que se hacen. La mayor parte de esas acciones tenían que ver con un objetivo o deber por cumplir, particularmente por nuestra realidad de ser bautizados, de ser cristianos. Un segundo grupo de respuestas en este sentido de acción, de ser acciones concretas, estaba en torno a hacer el bien,
o prestar servicio, sobre todo al necesitado. Y otro grupo de respuestas hablaban de predicar o llevar el evangelio, o también expresado en el sentido de compartir la fe. Sin embargo, otras respuestas se iban más por el lado de la misión como ser, es decir, como participar de una realidad trascendente. Por ejemplo, compartir la misión de Jesús o incluso ser llamados para enviados, ir a algún lugar. Alguna otra respuesta muy interesante trataba de sintetizar o de armonizar esta dimensión de hacer y de ser. Por ejemplo, propósito de Dios que se manifiesta en las acciones de los misioneros. Algunas otras respuestas planteaban otro tipo de tensión, la tensión entre la misión una o la misión diversa, entre una misión que es más de Dios o una misión que es más de los misioneros. Por ejemplo, la misión de Jesús o la misión como un hacer o acción de Dios frente a una misión que depende de cada grupo o que depende del ser o de la acción de los misioneros. Otro grupo de respuestas daba una dimensión más de tipo comunitario. La misión como convivir, compartir, encontrarse, acompañar, crear comunidad cristiana. Otras iban más del estilo del elemento religioso, de la religión, como un deber de compartir una doctrina o una moral. Y algunas otras respuestas, aunque menos, hablaban también del elemento de transformación. La misión es un cambio interior y exterior del misionero y de las personas a las que se dirige. La misma primera pregunta hablaba del propósito de la misión. Apareció poco el tema de el propósito es el reino de Dios. La mayor parte de las preguntas iban en un eje entre evangelización y servicio. Evangelización como llevar la palabra de Dios o promover una experiencia de Dios en las personas, y el servicio como una mejora de los horizontes o un cambio exterior que va a requerir también un cambio interior. Y algunas otras respuestas, también menos, daban un sentido de autorreferencialidad. Si el propósito es lograr el objetivo de la misión o nosotros ser mejores. Esa fue la primera pregunta. La segunda pregunta decía, ¿quiénes son en la realidad de tu grupo misionero los protagonistas de la misión? La mayor parte de las preguntas, de las respuestas, prácticamente 3 de cada 4, un 72%, planteaba la respuesta en un eje entre misioneros y personas del pueblo. Es decir, 32% de las respuestas mencionaban que los protagonistas eran los misioneros, 22% que eran las personas de los pueblos y un 18% que ambos eran los protagonistas. Es significativo mencionar también que un 10% de las respuestas mencionó que el protagonista era Dios o Jesús. Y otro 10%, aunque distribuido de manera distinta, mencionaba que era Dios y los misioneros, o Dios y las personas del pueblo, o Dios y los misioneros y las personas del pueblo. Hay este sentido de protagonismo dentro de la misión. Esta fue la segunda pregunta. Pero vale la pena recuperar algunas expresiones en esta pregunta que me parecieron interesantes. Por ejemplo, la importancia de una cultura del compartir y no de la imposición. La crisis sanitaria como detonante del protagonismo de la gente. El rol de mediación del misionero y la necesidad de su conversión. El rol de guía y acompañamiento de los asesores. Un cierto desfase que existe entre la realidad, de que en la realidad los protagonistas son los misioneros, y el ideal que quisiéramos, que nos gustaría que el protagonismo fuera de las personas del pueblo. Un elemento interesante es que en alguna de las respuestas apareció María como protagonista y, por otro lado, el Espíritu Santo estuvo ausente en las respuestas. Tercera pregunta. ¿Cuáles son las prácticas misioneras a las que tu grupo da más importancia? La que tuvo mayor importancia fue la catequesis o el anuncio de la palabra, un 34%. Luego las actividades de servicio, incluso actividades asistenciales. Visitas familiares o la convivencia con las personas.
y la celebración de Semana Santa. Estas 4 actividades son propias también quizá de esta misión de Semana Santa que se realiza. Luego viene una serie de 5 actividades más o menos igualmente valoradas que tienen que ver más también con el grupo o con el crecimiento personal, también con el servicio en los apostolados y la preparación a la misión. Esa fue la tercera pregunta. La cuarta pregunta, ¿qué dificultades y conflictos, desafíos percibe el grupo misionero para vivir la misión? La mayor parte de las dificultades estuvo relacionadas con el entorno. Después, las relacionadas con el grupo y después algún tipo de dificultades personales. Las que están relacionadas con el entorno, prácticamente 1 de cada 3 respuestas mencionaron el distanciamiento social por la pandemia de COVID. En las dificultades relacionadas con el grupo, la mayor parte, aunque fueron menos, la falta de unidad en el grupo, conflictos, diferencias, problemas al interno del grupo, o falta de compromiso, de disponibilidad de tiempo para participar. Y en las dificultades personales, aunque también eran menos, un cierto miedo e inseguridad por los contagios o por el ambiente de violencia que se pueda vivir en la zona en la que se está, y una indiferencia o individualismo propia de los jóvenes en esta época. Esa fue la síntesis de las 4 preguntas que se plantearon como un cuestionario preparatorio que nos puede dar una visión descriptiva de cómo percibimos en este momento la misión en nuestros grupos en México Norte. Y ahora quisiera presentarles al hermano Joao Gutenberg Sampaio, que va a presentarnos su experiencia de misión en la zona de la Amazonía, en el Brasil. El hermano Joao Gutenberg Sampaio nació en Cruzeiro do Sul, estado de Acre, en la Amazonía de Brasil. Ingresó con los hermanos maristas, estudió ciencias religiosas, teología, gestión escolar y coordinación pedagógica. Tiene un doctorado en teología y realiza un programa postdoctoral en cultura y etnicidad. Fue miembro del Sínodo de la Amazonía en 2019 y actualmente secretario de la Red Eclesial Panamazónica. El hermano Joao cree en la vida de comunidad y en la misión realizada en red. Le vamos a dar ahora la palabra al hermano Joao. Bem-vindo, hermano Joao. Esperamos, me permites dejar de compartir mi pantalla para que intervengas y te podamos escuchar y apreciar tu experiencia y tus conocimientos de la misión en el contexto de la Amazonia. Bem-vindo, hermano. Gracias, hermano Chuy. Gracias, hermano César, que me han invitado a este encuentro. Estou muito contente. Creo que vão entender meu portunhol e falar com a gente de México é encantador. Tenho muitos amigos. Nosso superior general marista é de México também. E que bela iniciativa. Em Manaus vivo cerca do Rio Amazonas e cerca de 50 metros de minha comunidade tem a comunidade La Salle, e somos muito amigos e estamos fazendo muitos processos juntos. Então, somos todos hermanos, ¿no?, en la iglesia. Qué encantador este resumen del tema de la misión. Muy bien colocado, ¿no? Y voy a traer un elemento a más para alargar, porque creo que está intrínseco dentro de la misión. Quando se hablava desde o propósito do reino de Deus, qual era o Deus de qual hablamos? Porque hoje temos muita confusão que Deus é. Porque temos visões diferentes de Deus. Deus, às vezes, que é criado por palavras humanas, às vezes Deus muito distante, muito alejado de nossa realidade. Pero nós falamos do Deus de Jesus Cristo, que é encarnado em nossa história, em nossa realidade, o Deus de Nossa Senhora de Guadalupe, não que experiência mais hermosa de aproximação das culturas, da vida da gente. O Deus mais importante de la ressurreição, da encarnação, e o Deus também da criação. E quizás muitas vezes olvidamos, então vamos oferecer um caminho como
nos han pedido os irmãos, desde a Amazônia, que é o lugar que necessita ser muito cuidado porque o planeta está em crises. Vivemos crises muito difíceis de contaminação, de pandemias, de contaminação da saúde, mas também das relações humanas, o ódio, as violências. Então, os jovens La Salle querem ser um testemunho, ao contrário, de fraternidade, de sencillez, de amistade, verdade? Irmão Chui vai me dizendo se está bem, não? Vou tentar compartilhar um caminho que se torna mais prático. Um momentito, solo. Hermano Chui, creio que não he conseguido. Esto se vê, se mira? Alô? Estamos viendo mirada amorosa, hermano. Ah, sim. Ah, que bem. Então, isso sim. Ok. Se vamos compartilhar isso. Vou proponer isso para servir para os jovens, pero para todo o grupo pastoral que quer conectar com os grandes gritos de nossa história hoje. 3 pontos, a mirada, desde a mirada. É como aquele método que temos de ver, mirar, discernir e actuar, não? Pero vamos a mirar solamente pelo tema da mirada. Nós somos todos invitados hoje a ter uma mirada amorosa sobre as realidades. Porque se mira muito o mundo, as pessoas e a criação de Deus desde a destruição, desde o proveito de los recursos, que o planeta já não resiste mais a tanta devastação, não? Então, como temos uma mirada amorosa que contempla cada dia Deus em la criação, em la vida, em las realidades. Não pensar ahorita em los problemas, já temos demasiados. Vamos pensar em desde mim mesmo, desde minha realidade, desde meu grupo, a mirada amorosa, contemplativa de Deus que é bello. Esse Deus que tudo ha criado. Pero quando miramos bem as realidades, e você não hablado das experiências pastorais, também em Semana Santa, tudo isso, vamos a mirar que existem muitos problemas em la criação de Deus, porque estamos destruindo a natureza, tem destruição de las pessoas, tem sofrimentos, verdade? Então, por isso que a missão La Salle é de ir a custodiar, a ser cuidado de toda realidade, pero sempre ter este binômio, las pessoas e o ambiente. Como estão as pessoas, pero como está também o ambiente vital, nossa casa comum. Porque esta casa comum é o santuário primeiro da criação de Deus. E é o lugar de missão, a defesa, não? Esta mirada cuidadosa. E quando temos uma mirada cuidadosa, porque somos jovens que nos preocupamos com as realidades, necessitamos ter também uma mirada esperançadora. Creio que a finalidade deste simpósio, esse congresso, é esperançar, porque não estamos quietos, estamos querendo fazer algo. Quem tem esperança se compromete, faz um plano, atua. Não? Então, uma mirada amorosa sobre todas as realidades, e quando miramos muito bem, miramos que tem os problemas, necessitamos uma mirada
cuidadosa, cuidadora, e então, com essa mirada cuidadosa, vamos ter um plano de ação, por isso, uma mirada esperançadora. Olhando um pouco esta figura, esta imagem, o que vamos ter? Em primeiro plano, uma hoja pequena. Em segundo plano, o coração humano. Terceiro plano, a cuenca amazônica, de qualquer floresta que tenéis também em México. Quais são as semelhanças? Nós somos natureza. Não estamos fora de ela está em nós. Todo aquilo que respiramos, que comemos, onde andamos, que contemplamos, as paisagens, aire puro, alimento, como está toda essa realidade. Então, não podemos desconectar dessas realidades, porque esta é a criação de Deus. Deus não nos ha criado para estar em el aire, suspenso, sem uma casa para viver. Por isso, vamos falar também 3 slides pequenos de ecologia. Sempre pensamos que ecologia quizás é algo do ambiente, pero a ecologia empieza por mim mesmo. Uma ecologia personal. Como estou eu mesmo hoje? Meus afetos, minha consciência, minha visão, minha inteligência, minha sexualidade, meu corpo, meu esporte, meu cansaço, minhas neuroses. Eu tenho um ecossistema personal. Estou cada dia, e por o que conosco de La Salle e Marista, não, que somos nós outros encontros que temos, a educação La Salle sempre leva muito em consideração a persona humana, cada um em si mesmo. O educador, o missioneiro, o jovem, o niño, como estás tu? Como podemos trabalhar esta educação de la persona? Não solamente informações, pero la vida, la ecologia personal. Pero isso se passa também em grupo. Não somos isolados. Temos a ecologia social, porque não puedo querer tudo para mim mesmo. Vivo em conexão com as pessoas, em minha família, em minha escola, em meu grupo, em meus amigos, em minha cidade, em meu país, em meu planeta Terra. Pensar a los outros, como estão nossas relações com as outras pessoas. São relações amorosas, cuidadoras, esperançadoras, ou quizás temos relações fragmentadas e toda a educação e o processo missioneiro necessita bom que está sempre conectando com essas realidades para ter um mundo mais feliz. Então, por isso, temos também a ecologia ambiental, porque não vivimos sem o ambiente. É muito triste saber que mais de 90% da população da Terra respira área contaminada, que os alimentos estão contaminados, que as águas estão contaminadas. Então, isso é também missão, isso é evangelização, porque toda a Bíblia nos leva a mirar o Deus que contempla, a Cristo que redime todas as realidades e que hace novas todas as coisas. Em todo o Evangelho, viramos Jesus sempre conectados com os agricultores, com os que trabalham na terra, com os que contemplam os lírios de los campos, que vai à montanha em silêncio para rezar, que está nas águas com os pescadores. Então, a ecologia ambiental. Como cuidamos de tudo isso? Por isso, o grande tema da evangelização, da missão, é a ecologia integral. O que é a ecologia integral? Ambiente? Não. Ecologia é o ambiente, pero também as pessoas no ambiente. Por isso, ecologia integral, não podemos mais ter um conflito entre discurso verde e discurso humano, sociológico. Todos somos chamados, pede o Papa Francisco, a mirar a vida humana
las generaciones humanas en el ambiente. ¿Cómo preparamos el ambiente para las futuras generaciones y para nosotros mismos hoy? Y eso es evangelización. Eso es estar conectado con Dios que cria, que renova todas as coisas e quizás muitos grupos humanos estão destruindo a criação de Deus. Então, isso é uma introdução para nossa reflexão desde os jovens. Vou passar a outra diapositiva. Hermano, ¿se pasó bien hasta acá? ¿Está bien? ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien. Então, vamos falar um pouco de jovens. Desde a experiência da Amazônia, onde a Salle tem uma presença muito bonita em muitos países da Amazônia. Hemos tenido um encontro em Tabatinga, tem a comunidade internacional, os irmãos laicos jovens vieram de muitos países para pensar os jovens desde os ecossistemas personais, grupais e ambientais. Então, na Amazônia, hemos empezado a esta articulação de los jovens para esse objetivo de trabalho da rede eclesial panamazônica, e agora temos também a rede REMAN, rede eclesial mesoamericana, para levar a humanidade a não olvidar que em todo o processo missioneiro, evangelização, o ambiente é muito importante, compartilhando conteúdos, experiências de ecologia integral. Os jovens se encantam por isso, e quando têm a ocasião de compartilhar, isso ajuda muito e criar novos ambientes ecológicos conectados com a espiritualidade. Isso é fundamental. Que espiritualidade tenho? A espiritualidade da vida, de Deus, da vida. Então, promover essa consciência. Aqui se abre a consciência amazônica, pero a consciência amazônica significa a conexão com os grupos humanos e com o ambiente. E não é solamente para a Amazônia. Aqui se poderia dizer a consciência em ambiente onde estão as comunidades, em México, em Norte-América, em Centro-América. Como estou cada dia consciente do meu ambiente, da escola, da família, da minha cidade, não? Porque ali é onde se passa a vida. Nosso esforço é de dinamizar conteúdo desde a encíclica de Papa Francisco, Laudato Si, que é o grande regalo para a humanidade. Os grandes temas da encíclica, aqui é o encontro que hemos tenido com jovens de 7 países, para pensar metodologias de evangelização. A dimensão do protagonismo, na síntese que o irmão leído no início, se hablar do protagonismo, quem tem o protagonismo? Os missioneiros, as pessoas do lugar. Quando os jovens se tornam protagonistas de um mundo novo, de uma construção coletiva, são capazes de fazer coisas incríveis. O irmão Andrés de La Salle de Colômbia nos ajuda muito a organizar estes grupos. Irmão Jorma, de Venezuela, que está em Tabatinga, também muitos irmãos nos ajudam a trabalhar essas dimensões. Trabalhar em rede com jovens de diferentes rostros, jovens indígenas, jovens urbanos, jovens de bairros populares, todos têm sua cosmovisão, todos têm seus retos, suas esperanças. Temos um mundo hoje muito migratório, mobilidade humana. Como podemos conectar as diferentes realidades e organizações eclesiásticas, pastorais e também sociais, não? Então, isso é a missão que estamos tentando fazer desde a Amazônia e que nos pede também de outros lugares para trazer essas metodologias que nos vão involucrando os jovens como protagonistas deste mundo novo, não?
Hermano, temos tempinho agora ou já passamos a las perguntas? Tenemos tiempo todavía para la tercera presentación. Sí, muy bien. Entonces voy a hacer breve recorrido. Ya se está proyectando, ¿sí? Nosotros estamos com este trabalho muito grande de rede, conectando as organizações eclesiais da vida consagrada para ter esta força maior de evangelização. E para isso, está passando bem, sim. O Papa Francisco, quando nos oferece carta encíclica, Laudato Si, foi para nós grandíssimo regalo, porque temos linguagem para falar na igreja e falar fora da igreja, com linguagem muito propositivo, que todos os habitantes do planeta, os brasileiros, os mexicanos, os de Austrália, os de Canadá, os de Congo, de Bélgica, dialoguem sobre o futuro de nossa casa comum, de nossa vida nesse planeta. Parece que temos tido também sínodo em Roma, sínodo da Amazônia, que era para todo o planeta. Estamos organizando as redes eclesiais em Ásia, em Europa, em Bacia de Congo, em África, em Norte América, Mesoamérica, Aquífero Guarani, em Sul da América do Sul, para estarmos muito involucrados com essas temáticas que nos encantam e nos desafiam. Este é o sino da Amazônia, que onde o Papa recorda os pulmões do mundo. Todos os ecossistemas são pulmões do mundo e necessitamos cuidar de todos eles, da biodiversidade, não? Onde estamos cada um. Recordo o cardenal de México, era um dos principais articuladores no sínodo. Então, todos pensando nesta direção. Então, com a encíclica Laudato Si, vamos passar muito rápido 10 ideias que podem ajudar em plano missioneiro. Primeira ideia, de louvor, de laudato, alabado seja, meu Senhor. Laudato Si significa que todos nós outros necessitamos, em la missão, ter uma atitude de alabança. Porque se não temos uma atitude de alabança, vamos ter uma atitude depressiva. O mundo já está muito depressivo, está muito neurótico, está muito cansado, verdade? Então, necessitamos ter uma atitude de Francisco de Assis. Alabado seja, meu Senhor, por todas tuas criaturas. E cada dia pensar nessas criaturas, mirar a elas, cuidar a elas e ter uma atitude de alabança. Depois, recordar que nós outros temos uma casa comum. Hoje é muito significativo que México dialoga com nós outros na Amazônia, em Brasil, porque a casa comum é nós outros todos. Então, cada um em seu canto, em seu lugar, vai pensar este cuidado de nossa casa que é comum, e não de uns mais, de outros menos. Por isso, necessitamos involucrar a todos os habitantes do planeta. Não é somente para as pessoas de boa vontade, esses que são mais da igreja, os de ecologia, discurso verde, não, para todos. Também os que produzem alimentos, os que trabalham nos temas sociais, os políticos, necessitamos pensar nesses temas do cuidado da casa comum. E por quê? Nós outros hemos transformado nosso planeta Terra em uma basura, verdade? Com tanta contaminação, com tanta pandemia, com tantos desastres, necessitamos recuperar as ideias que são de São Pablo, de São Francisco de Assis, que a terra é nossa madre, a terra é nossa irmã, e assim recuperar o parentesco, a familiaridade com nosso planeta Terra. E a consciência de que uma coisa não está desligada da outra, todo está conectado, todo está interligado. As pessoas, como hemos visto nos slides iniciais. E para isso, volver ao Evangelho da Criação. Era texto muito bonito de Papa Francisco, capítulo 2 de Laudato Si, porque não há dicotomia entre a criação como se fosse de Deus muito antigo, muito anciano, e o Evangelho de Jesus Cristo. Não. Toda a criação manifesta o Evangelho de Deus, e todo o Evangelho, Jesus habla sempre da criação. Ele está sempre no ambiente vital, existencial, em sua charla, em sua vida.
Entonces, evangelio de la creación, recuperar eso en la evangelización. E para isso já hemos falado que a ecologia não deve ser reduzida a ambiente, questões ambientais, ecologia integral. Todos nós outros no ambiente e o ambiente para nós outros, a humanidade, as culturas, as etnias, não todo o cuidado das pessoas e do ambiente. Pero para isso vamos necessitar conversão, porque não estamos muito habituados, quizás, a estar sempre involucrados com esses temas. Necessitamos uma conversão, um câmbio de mentalidade e um câmbio de atitude, o que chamamos conversão ecológica, volver-se a los ambientes de la criação de Deus. E para isso, então, que vamos necessitar? Uma educação e uma espiritualidade ecológica em todo, não somente em matérias de religião, em la educação, todos os temas, traer esses temas de la ecologia, em los cálculos, em las previsões, em la ciência, em la cultura, em lo esporte, em lo lúdico, não? La musicalidade, traer os temas de la ecologia e no plano de vida de cada um de nós outros. E para isso, grande grito de Papa, que necessitamos pensar o planeta não somente para nós outros hoje, mas dentro de 400 anos, dentro de 10 gerações no futuro, como está nosso planeta, para as futuras gerações. É um tema de justiça, justiça entre as gerações. Então, por isso, aqui mais uma vez, todo o esforço que estamos tendo para involucrar a los jóvenes, a los niños, as famílias, com esses temas que são muito esperançadores e que podem nos ajudar muito em nossa missão, em nosso plano pastoral, para que tenhamos, como decía no relatório, experiência de Deus, propósito do reino de Deus e que hagamos prática a palavra de Deus que é criadora. A palavra de Deus tudo ha criado. Então, vamos nos conectar com essa criação de Deus de la vida. Muchísimas gracias, irmão João. Muito obrigado. Abrimos espacio a preguntas. Cualquiera de ustedes que desee hacer una pregunta puede bien levantar la mano o escribir la pregunta en el chat. Los silencios normalmente significan que la gente está pensando. Así es que les animo a seguir con un poquito de silencio y que cuando se arme alguna pregunta, la escriban en el chat o con toda confianza levanten la mano. La preparatoria La Salle, San Juan Bautista de La Salle de Hermosillo, por favor. Abran su micrófono, eso. Una pregunta. Buenas tardes. Buenas tardes. No estamos escuchando, chequen por favor el micrófono, ahí está. Adelante, Prepa La Salle de Hermosillo, San Juan Bautista de La Salle. Disculpen la interrupción, adelante.
Hola, buenos días. Un saludo desde aquí, desde Hermosillo. Les tengo una pregunta. ¿Qué acciones podemos hacer para mejorar o promover nuestra ecología personal? Que bela pergunta. Isso da ecologia personal me parece incrível, porque olvidamos isso, sim? Muitas vezes queremos que a pessoa esteja lista para todo, com contenidos, com estudos, com trabalhos, e olvidamos seus afetos, olvidamos sua saúde, olvidamos sua história, seus traumas de infância. Então, creio que a educação, e conosco a pedagogia La Salle, os maristas hemos aprendido de La Salle, quando se habla de educação integral, também de espiritualidade integradora, os temas de retiro, os temas de manhãs de formação, mesmo esse simpósio, quando tem as entrevistas personais, não, de direção espiritual, esses tempos são ricos. Isso não se encontra nas escolas públicas ou escolas comerciais, pagadas para simplesmente ter um diploma. Isso é muito típico de uma escola católica, de uma evangelização, porque desde a neurociência se vai mirar, ou então na inteligência multifocal, quantos elementos temos na vida de uma pessoa. Não é somente informações. Todo vem conectado. Então, tu mesmo que nos has hecho a pergunta, graças, puedes nos ajudar e com tu grupo a pensar como podemos desde hoje, não, estar pensando nos ecossistemas personais e grupais antes de chegar ao ambiental. Uma escola tem um ecossistema. Uma congregação religiosa tem um ecossistema com seu modo de ser, com sua disposição, com sua filosofia, tudo isso. Então, tudo isso é muito interessante de profundizar. Graças pela pergunta e quizás vamos procurar a resposta juntos. ¿Verdad? Gracias. Preparatoria La Salle de Hermosillo, y le damos la palabra a Ciudad Obregón, a Sofía Martínez. Hola, nosotros somos de Obregón y nuestra pregunta es, ¿cómo podemos incorporar la ecología en los valores lasallistas? Excelente. Excelente. Creio que vocês podem profundizar muito isso, sim? Eu creio, inclusive, que já está dentro. As questões de trazer mais força, trazer mais iluminação, porque quando Juan Batista de La Salle se preocupou com a educação, porque poderia deixar os jovens sem educação, quizás naquele tempo não se tinha esse discurso. Por que se tem hoje este discurso? Porque estamos em crise. Estamos em grandíssima crise. Se não cuidamos nosso planeta, se não traemos o tema da ecologia, todos estamos perdidos, porque não vão se salvar os ricos e morrer os pobres. Não. Ecos quer dizer a casa. Então, a casa é de todo. E o planeta não será somente para uns e outros, não, para todos. Então, tu pergunta, Sofia, é verdadeiramente muito sábia, Sofia. Como cada espaço que tenéis e mirando o que já existe na educação La Salle, quizás em outros lugares do Instituto La Salle tem já experiência muito forte. Por exemplo, tem uma comunidade La Salle em Tabatinga que está na tríplice fronteira na Amazônia de Peru, Colômbia e Brasil, que é uma comunidade internacional com laicos, inclusive, que pensa os temas da Amazônia. Então, é modo também de ser diferente, não? E vocês, então, creio que tem muito de valores de ecologia. De ecologia integral, não aquela pequena do ambiente, integral. Gracias, gracias Ciudad Obregón, gracias Sofía.
En el chat está esta pregunta que te comparto, Joao. ¿Cómo podemos mantener una mirada esperanzada hacia las realidades? Sobre todo en este ambiente de crisis que tú mencionaste. Sí, La muy pregunta la importante. planteó Majo de Monterrey. Ah, Marco, qué bien, Marco, gracias. Eu penso que a mirada será esperançadora, se primeiro tu cuida da mirada amorosa. Porque tem muita gente que quer salvar os outros, salvar o planeta com raiva, com violência, com autoritarismo. Isso não funciona. Tu serás mais, se vai, não sei se como diz em espanhol, cautivar, involucrar a los outros, conquistar a los outros positivamente, se tu estás de bem contigo mesmo. Se tu tens uma mirada amorosa, tu serás muito crítico e os outros vão aceitar. Pero se tu liga também já todo fragmentado, vou dar um exemplo. Papa Francisco disse as coisas e a gente lo aceita. Por quê? Tem uma profundidade em si mesmo, tem uma convicção, tem uma espiritualidade muito forte. Então, creio que as três miradas são muito conectadas para ligar a la esperançadora, que as propostas de projeto sencillo em meu bairro, em minha família, em minha escola, com um amigo. Vou fazer uma pequena atividade, pero porque o coração está transbordante. Porque estou com cuidado, estou preocupado, pero sou esperançador. Porque nos basta já de gente triste ou autoritária, é verdade? Então seria isso, atitude interna, hacia o externo. Escuela Lasallista sobre frente a los retos que enfrenta el joven de hoy en el mundo y de qué manera se llevan a cabo las líneas de acción concretas en el distrito y La Salle en el mundo. Me quisiera guardar esa pregunta para cuando veamos el tema de jóvenes, porque probablemente la manera como La Salle se ha organizado en torno a los jóvenes es un Consejo Internacional de Jóvenes Lasallistas, del que el hermano César forma parte. Entonces, quizá este tema de los jóvenes específicamente podamos tratarlo en la tarde. Me voy a esperar un poquito. Y quisiera animar, si todavía hubiera alguna otra pregunta. Si todavía hubiera alguna pregunta, les animo a que levanten la mano o lo escriban en el chat. Também pode ser comentário, sim, irmão. Se alguém quer dizer uma ideia que lhe gostou, que quer dizer a los outros. Hola, no. Hola, Uno del francés. Si el grupo 1 del francés nos puede plantear la pregunta, por favor. Hola, nosotros tenemos pues una pregunta aquí que es cómo podemos conservar la ecología integral, porque pues hay veces en las que no se siente bien. ¿Podría el francés repetir la pregunta una vez más, un poquito más despacio, para que el hermano Joao la comprenda un poquito más despacio? Pues aquí nosotros teníamos la pregunta de cómo podemos conservar la ecología integral, porque pues hay veces que no nos sentimos del todo bien. Sí. ¿Sí se entendió? Sí. Este término integral é revolucionário, hein? Porque o mundo de verdade pensa a ecologia como sendo discurso verde, solamente. Ecologia é discurso verde, pero é também discurso humano. Então, este coinome integral é a forma de Papa Francisco chamar a consciência que nós outros somos parte do ambiente e que o ambiente deve ser a serviço da humanidade e não somente do mercado financeiro. Para alguns está muito rico e olvidar os outros.
Entonces, creo que las respuestas, cada uno va a encontrar. Es nuevo este tema. Es muy nuevo. Muchas veces se ataca a la iglesia por hablar de eso, porque no, vai mirar en mi bolsillo, vai mirar en mi ganancia. ¿No? Necesitamos una idea muy sencilla, tener una vida mais sencilla, menos consumismo. Por que necessitamos tantas coisas? E o consumismo está agotando o planeta, porque necessitamos produção, 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 produção. E de onde se tira os recursos? Da natureza. Sabemos que há já 3 anos que a Madre Terra está em operação em negativo. Que é isso? Se tira do planeta os recursos mais do que se devolve. Então, isso não é uma vida sustentável. É uma vida de consumismo, e o consumismo não vai agotando a terra, vai estressar a nós outros. Somos nós outros que nos autodestruímos. Então, uma vida sencilla, uma vida crítica, compartilhar amoroso e pequenas atitudes e grandes atitudes. Quem pode ser uma pequena, hace-la pequena. Quem pode ser uma, vai crescendo, uma maior, faz uma mais grande. Pero desde as pequenas atitudes, isso cambia muito. Gracias, Joao. Tengo todavía la mano levantada de la preparatoria San Juan Bautista de la Salle de Hermosillo. ¿Es correcto? Es Hola, hermano, buenos días. Buenos días. Usted comentaba sobre la espiritualidad de la vida, hacer conciencia de lo que me rodea. ¿Cómo creamos esa conciencia de espiritualidad para cuidar nuestra casa común, nosotros como jóvenes? De meu ponto de vista, ele é o ponto fundamental. Porque a espiritualidade não é doutrina religiosa. A espiritualidade é uma pulsão que vem de dentro, desde a origem da humanidade. Muito antes das religiões, tinha espiritualidade. Os pueblos ancestrais têm uma espiritualidade riquíssima. Então, aquilo que é a minha, se diz em espanhol, pulsão existencial, o motor que me move. Espiritualidade é muito cerca de erótica. Não estou falando de pornografia, estou falando de eros, de vida, de energia vital. São 2 motores que nós outros temos. 2. Eros e mística, espiritualidade. O eros é aquilo que me faz ser eu, estar de bem comigo mesmo, ter energia, estudar, levantar, caminhar, querer relacionar-se. E mística é aquele que nos faz 2 movimentos. Para as raízes passadas muito lejas, desde a ancestralidade e hacia o futuro, porque sentimos nostalgia do infinito, de transcendência. Então, isso, quem descobre isso, seguramente será a pessoa mais feliz. E quando grupo descobre isso em la oração, em la contemplação, em las atitudes, em mirar, a pergunta de outro colega de antes, os ecossistemas interiores, os ecossistemas sociais e depois ambientais, eu estou com uma energia positiva cada dia que se compromete com a vida. Porque vivemos em mundo de morte. O Papa Francisco disse que a economia de consumismo é uma economia de morte. Por isso tem agora todo o movimento mundial para a economia de Francisco e Clara, que é recuperar as atitudes de Francisco de Assis e Santa Clara de Assis. Quais eram as atitudes? Viver de modo sencillo, pero viver feliz. Esse é nosso objetivo. A felicidade, verdade? E a felicidade não está na destruição e na morte, está em cuidar da vida. E o Deus é fuente de vida, não é Deus da morte, é da vida. Que pergunta bonita vocês fazem, hein? Gracias. Le damos la palabra ahora al Colegio Francisco Férez Cordero de Guadalajara. Bienvenidos. Los escuchamos.
Guadalajara, que bela cidade. Digo porque o Brasil ganhou o futebol. Não fui a Guadalajara, mas o Brasil todo habla de Guadalajara. Gracias. ¿Sí me escuchan? Disculpe. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Bueno, nuestra pregunta es, queríamos saber pues cómo se podía como llevar esa parte de la ecología como a las demás personas para que sea algo más común y que la gente lo tome más en cuenta, porque sentimos que tal vez no tiene tanta relevancia o importancia como la que debería de tener pues en este mismo momento. Ah, que bem! Isso é o tema deste encontro, missioneiro, não? Evangelização. Quando se faz uma bela experiência, tu queres compartilhar, é verdade? Quando a experiência é boa, tu vai a dizer a los outros. Pero sempre empezar contigo mesmo e com tu grupo. Se tu empieza em tua idade, com tua visão, com tua circunstância, pequena atitude, com um amigo, com um colega, com tu classe, seguramente vai involucrar os outros. E pode usar depois a mídia, pode usar as redes sociais, pode utilizar a invitação personais, pode, por exemplo, pensar a la basura de los vecinos, uma coisa sencilla. Contar os árboles que tem árboles, não? Que tem em Turua. Los pássaros, contemplar cada dia, tem tantas atitudes, mirar quais são as leis de tu cidade, de tu país, que são, quando tem campanha política, quais são as intenções dos candidatos que vão cuidar da casa comum, não? Tudo isso tem miles e miles de possibilidades, cada um faz uma pequena, não? E vai agregando aos outros, não? Por exemplo, uma vez estava em um congresso de catequistas, 300 catequistas, e tinha o café da manhã, a merenda, e todos com basureiro, todo plásticos e copos e comida na basura. Um senhor comigo, hemos começado a coletar os plásticos e separar orgânico, não hemos dito nada. Vino outro, e naquela meia hora da merenda, saímos dali com mensagem, porque todos han ajudado a cambiar a atitude. E volvemos ao congresso de catequese, e o tema foi esse. Como hacemos como se diz, este equilíbrio entre o hacer e o dizer? Todos dali saíram muito sabendo que pode ser a coleta seletiva da basura, e como fazer com os orgânicos, e como fazer para não utilizar muito os detáveis, não, os descartáveis, tudo isso, não? Uma atitude muito sencilla. E o plantio de árvores, não? A consciência, alguns têm conhecimentos científicos muito bonitos que podem compartilhar em forma de conhecimento. Então, involucrar os outros. Graças por que tu fazes essa pergunta, e creio que o irmão Chuy, quando o irmão César não colocado isto, era para despertar mais esse sentimento missioneiro. Eu vou fazer experiência e eu vou a involucrar a los outros. Graças, Guadalajara. Esperamos si hay alguna otra pregunta. Hermano Joao, quizá en un esquema que alguna generación nuestra ha vivido, en el que el evangelio va por un lado y la ecología iba por otro, nos resulta más complicado hacer una síntesis y poner en armonía estos dos temas.
el evangelio de la creación, de la que tú mencionabas, el mensaje del Dios creador que nos da todo esto, ¿cuáles serían 2, 3 ideas fundamentales para poder poner en armonía completa evangelio y creación, evangelio y ecología? Yo daría la primera sugerencia, hacer la experiencia que yo he hecho. Mirar la encíclica Laudato Si, capítulo 2 de Laudato Si, e leer este capítulo. É hermosíssimo. Porque o título, Evangelho de la Criação, é revolucionário. Não se pode entender Evangelho de la Criação. Evangelho, sempre hemos pensado no Evangelho como as palavras de Jesus Cristo, nos 4 Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas. E sempre hemos pensado na criação do Deus da criação de Gênesis. E o Papa hace uma revolução quando ele lê toda a Bíblia desde a ótica da criação. E o próprio Cristo se insere nesse movimento. E como diziam os irmãos, não é fácil dizer isso, porque por 20 séculos hemos aprendido diferente. Hemos aprendido de fuga mundi, que o mundo é lugar de perdição, fugir do mundo. E o Papa vem a dizer, vuelve ao mundo, porque é lugar de encontrar com Deus. É o Deus da criação, é Ele que criou, e a realidade é bela, é hermosa. Então, necessitamos essa conversão. Então, lendo o título era já muito hermoso, Evangelho da Criação. Depois, o Papa vai trazer, também com os últimos números de Laudato Si, esse recorrido de todos os livros da Bíblia, quando a criação é mencionada, por exemplo, no livro de sabedoria, Deus é criado todo com sabedoria, todos os salmos, toda a alabança da criação, os profetas, e quando chega Jesus Cristo, é lendo, porque todo o Evangelho Jesus está mirando. Jesus Cristo, no Evangelho da criação, é Cristo contemplativo das belezas da criação, porque a criação, ele vai falar aos outros desde a criação. E para a criação que envolve a persona, que envolve as pessoas, não? Por isso, não podemos aceitar que tenha tantas pessoas mais pobres que outras, sofridas. Se a criação é para todos, os recursos naturais, a vida, o ar, o sol, não? Então, a evangelização era ser também todo o resto de solidariedade, porque não podemos ter uns mais e outros menos. A justiça, não? Tudo isso. Então, irmãos, seria isso que eu poderia dizer. Por exemplo, a liturgia, toda a nossa liturgia católica é ligada com os elementos, está em Laudato Si, não? Maria, quando tem Jesus, vai conceber e encarnar no planeta. Ele vai ser sepultado em nosso planeta. Então, a redenção está também ligada com a criação. Muchísimas gracias. Si no, ¿habrá alguna otra pregunta? ¿Algún otro participante que hace alguna pregunta? Eu creio que tinha algo no chat sobre... Tenemos una pregunta más. Sí. Del Instituto Laguense, del Grupo 1. Dice, hermano, al hablar de misiones, entendemos que el ser misionero implica también ayudar a nuestro prójimo. Pero ¿cómo se puede desarrollar la misión si la persona que estamos queriendo ayudar no desea ser ayudado? Sim, difícil. Pode ser que às vezes nós outros queremos ajudar com nosso ponto de vista. Quizás a pessoa necessitaria outra ajuda. Pode ser, é uma hipótese, não? Vou dar, graças ao grupo ANGA do Instituto Laguense, eu vou dar um exemplo que se passou com nós outros em Manaus. Tem uma paróquia aí na periferia que tinha muitos assaltos e o padre mandou fazer todo um cercado, como diz, de grades para
E assim continuavam os assaltos. E a praça estava cheia de pessoas de rua. Que ha hecho o grupo de ecologia integral que tem na paróquia? Queria plantar árboles, se diz árboles? Árboles, sim. Hacer jardim de la igreja e tinha essas pessoas na praça. Que han pensado? Llamar a polícia e que tá? Não. Han hablado com 4 secretarias municipais, uma de assistência social, outra de meio ambiente, outra de inclusão e de economia, e foram a fazer um trabalho com as pessoas primeiro. Quem eres tu? De onde vienes? Qual é tu situação? E involucrar essas pessoas em los processos de inclusão social. Primeiro, cuidar das pessoas e foram junto com eles cuidando da praça, do jardim, de los árboles. Então, aquelas pessoas não necessitavam comida aquele dia, quizás era outra coisa, não necessitavam palavras religiosas, necessitavam conhecer suas crises existenciais. E com isso se logrou a trabalhar as pessoas e o ambiente. Então, as pessoas não foram ali enviadas para tu eres malo, tu eres invasor, ela tinha conflitos existenciais e drogas, e dependência, tudo isso. Então, foram muitas equipes, uma experiência muito sencilla. Essa pergunta é muito séria, porque quando a pessoa não deseja, então, como puedo eu conectar meu desejo missioneiro com a necessidade da pessoa? Então, necessita análises muito interessantes, não? E o modo que tenho para ligar a ela, às vezes me vai aceitar depois de muito tempo, não? Todo isso. Muito forte isso, hein? Gracias. Muchísimas gracias. Quisiera ahora invitar a nuestro hermano visitador, al hermano provincial que coordina toda la red lasallista en el norte de México, para que nos salude y también salude al hermano Joao. Hermano Carlos. Con mucho gusto, hermano Jesús Rubio, gusto en saludarte. Hermano Joao Gutenberg, me da mucho gusto saludarte al mismo tiempo que agradezco tu apoyo. Nos conocimos en aquel encuentro que organizamos La Salle en Tabatinga. Fue un encuentro muy valioso porque reunimos todas las obras lasallistas, representantes de todas las obras lasallistas que trabajan en torno del río Amazonas. Entonces había lasallistas de Perú, había lasallistas de Ecuador, había lasallistas de Colombia y por supuesto había lasallistas de Brasil. Y el hermano Joao Gutenberg nos hizo el favor de darnos una reflexión en torno a esto, la ecología integral, que me parece muy importante. Aprovecho para saludar a cada uno de los jóvenes y señoritas del movimiento infantil y juvenil y de los que están en este momento reunidos en este simposio, porque el concepto de ecología integral, como lo acaba de decir hermano Joao Gutenberg, es revolucionario y me parece que es una de las llaves que nos ayudarán a cambiar nuestro mundo. No podemos solamente centrarnos en no tiremos basura. Si el ser humano no está bien, pues seguirá tirando basura. Cuando no lo vean, seguirá tirando basura. Cuando no lo vean, seguirá tirando árboles. Cuando no lo vean, seguirá... Si el ser humano está bien, no importa que lo vean o que no lo vean. En ese momento estará consciente de que se cuida a sí mismo y se cuida a los demás con temas ecológicos. Por eso el tema de la ecología integral. Gracias, hermano Joao Gutenberg, por el aporte tan valioso que has dado a los jóvenes, a las señoritas en este simposio. Me parece importante escuchar la voz de alguien que está en la REPAM. Yo no sé si en algún momento yo llegué tarde a la conferencia, pero el hermano Joao Gutenberg forma parte de un grupo muy interesante que reflexiona los aspectos ecológicos en la red panamazónica. Es una reunión de muchas personas buscando cómo hacer un cambio para nuestro mundo. De tal manera que, hermano Joao, gracias por tu compañía. Me da muchísimo gusto saludarte. Le pido a Dios que bendiga tu ministerio y cada uno de los proyectos que estás realizando en este momento. Y quiero agradecer al
al movimiento infantil y juvenil, al hermano César Pablo Campos, a la comunidad del Salto, el hermano Jesús Rubio, a la Universidad de La Salle Saltillo, al rector, el hermano José Ramón Cubillas, por hacer posible este simposio. Me parece muy importante que estemos reflexionando en estos temas porque, repito, ¿cuál es la llave? Una de las llaves posibles para cambiar nuestro mundo, pues ecología integral. Que todos sepamos qué es, que todos sepamos qué significa y que todos nos comprometamos con este concepto. Pequeñas y grandes acciones son una de las grandes llaves que nos ayudarán a cambiar nuestro mundo. Mando un gran abrazo a cada uno y pidiendo al Señor que los acompañe y bendiga en cada uno de sus pasos y proyectos. Gusto en saludarles, un saludo especial. Que bem ir a encontrá-lo, irmão Carlos. Que belo encontro hemos tenido em Tabatinga. Graças por todo isso. Muchas gracias, hermano Carlos. Muchísimas gracias, hermano Joao. Tendremos ahora un receso de 15 minutos. Les voy a pedir a los diferentes participantes que no cierren el enlace, que lo dejen abierto. Quizá nada más pueden apagar la cámara. Y en 15 minutos más, a las 11:15, nos volveríamos a reunir. Va a ser una dinámica de mesas de trabajo. Organizaremos 16 mesas de trabajo. Los moderadores recibieron un mensaje de parte del hermano César Pablo para que estén al pendiente de estas indicaciones. Los participantes serán distribuidos en 16 mesas al azar. Entonces, regresaremos en 15 minutos. Nada más les planteo las preguntas que estaremos conversando en ese momento para que quizá podamos irlas pensando. Primero, ¿qué elementos expresados en la conferencia que tuvimos con el hermano Joao consideras que son muy importantes para la vivencia de la misión? Y segundo, ¿qué ideas te suenan transformadoras para las actividades que hacíamos en La Salle o que deberíamos de empezar a hacer? Esas dos preguntas las conversaremos en grupos a las 11:15. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos aquí para continuar a las 11:15. No cierren sus enlaces, déjenlos abiertos, pero nos encontramos para continuar a las 11:15. Muchísimas gracias y hasta más tarde.